Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Fica também o convite para se inscreverem no canal O Anfitrião do Além para mais histórias incríveis. Fiquem com mais um relato assustador narrado pelo mestre Cícero Augusto, aqui no canal Relatos do Além. Relato A Fera da Amazônia. Cícero, eu vou contar aqui uma história extraordinária, mas que aconteceu realmente num lugar onde a mídia televisiva, escrita, não alcança. E a verdade passa longe das grandes cidades e da maior parte da população. Eu sou um homem sério, eu não gosto de brincadeira, eu não sou de falar muito, sou de ficar na minha. Mas de uns tempos pra cá, eu venho procurando respostas para isso que aconteceu. E aí, mexendo na internet, eu achei esse canal de vocês. E ouvindo alguns relatos aqui, tomei coragem para contar uma história que me aconteceu alguns anos atrás. Eu tinha uma certa vergonha até um pouco de medo de falar e ser ridicularizado pelas pessoas que eu viesse a contar. Mas acabei tomando coragem para falar tudo. Bem, eu era médico de uma instituição famosa, Médicos Sem Fronteiras, e às vezes viajava para a região norte do país, mais especificamente para a Amazônia. Sim, é a floresta amazônica, um lugar ermo, perigoso. Lá eu fazia serviços com os índios, cuidando de idosos, crianças e o pessoal da tribo. Dormia num lugar reservado, um pouco mais distante da própria tribo, uma espécie de pousada, onde ficavam outras pessoas que iam para lá ajudar com os serviços. Por exemplo, professores, agentes da FUNAI, que davam outro tipo de assistência. E tinha lá nesse lugar um índio muito engraçado, muito legal, que ficava com a gente lá nessa pousada. O serviço dele era nos guiar por dentro da floresta, até chegar nas tribos, para poder lá trabalhar. Esse índio falava um português não muito bom, mas dava para entender perfeitamente. Nós perguntávamos a ele coisas da tribo, e ele respondia às curiosidades da turma toda que estava ali ao redor. Um biólogo que estava bem no canto da mesa, quieto, quase escondido, perguntou a ele então sobre os animais da floresta. E ele falou de todos: onça, macaco, os pássaros, as cobras e outros animais. E o biólogo, escutando tudo, balançou a cabeça positivamente e aí disse: e sobre o animal que assombra a região, você sabe alguma coisa? Rapidamente aquele índio legal, que demonstrava gentileza, amarrou a cara, ficou com ar sério e aí disse: ô moço, como o senhor sabe disso? Quem te falou sobre essa coisa? E o biólogo respondeu: eu escutei de um outro índio histórias sobre essa coisa e vim aqui estudar essa espécie. Pode ser uma espécie nova, não é? Estudar? Disse o índio. Moço, esse tipo de coisa não se estuda, se deixa quieto. São segredos da floresta. Eu nem deveria estar falando sobre isso com o senhor. E todos na mesa ficaram sem entender nada. E aí o biólogo disse: mas você pode me dizer que tipo de animal é? E o índio respondeu: eu não sei bem o que é, porque eu nunca cheguei a ver, mas os índios que chegaram a ver disseram que é grande, que é muito forte. Disseram que teve caso de índio até de outras tribos que saíram para caçá-lo e nunca mais voltaram. E o senhor quer estudar isso? Vocês, homens brancos da cidade, não entendem as coisas da natureza, as coisas da floresta. Ah, chega de falar sobre isso. Eu já falei demais. E o biólogo falou: mas espera, me diga, pelo menos onde eu posso encontrar esse animal? O índio respondeu: hoje mesmo, ao anoitecer. Mas se eu fosse o senhor,
eu não iria atrás dessa coisa. Bom, pessoal, eu vou indo. Boa noite a todos. Cícero Índio saiu e acabou indo dormir. E o restante que ficou na mesa, todo mundo perguntou ao biólogo que história era essa de animal estranho. E o biólogo disse então que era um animal que ele estava querendo pesquisar já há um tempão. E aí, algum de vocês está a fim de vir comigo logo mais encontrar esse monstro? Hein? Rindo do índio. E os demais recusaram. E ele então olhou para mim e perguntou: e aí, doutor, vamos? E eu falei: vamos. Cícero, eu estava a fim de dar uma volta mesmo, já estava entediado de ficar ali sem fazer nada, e um pouco de aventura é legal, né? E nós então marcamos a noite para sair. Todos estavam vendo TV na sala principal, até o índio que falou que ia dormir acabou indo lá ver TV. Eu acho que ele só falou que ia dormir para escapar das perguntas do biólogo, né? Bom, quando a gente passou por eles dizendo que estávamos indo, todos riram, mas desejaram boa sorte. Só o índio continuou sério. E antes de sair, ele olhou para nós e disse: tomem cuidado com as árvores altas. Olhem para cima sempre que escutarem um barulho, o mais baixo que seja. Nossa, olha, Cícero, eu confesso que me deu um medo danado. Uma coisa ruim. Parecia que ele sabia que ia acontecer alguma coisa com a gente. Bom, nós saímos rumo à aventura de achar o tal animal. E nós não sabíamos qual era. Saímos com umas lanternas, levamos um rifle e alguns materiais de pesquisa bem para o meio da mata fechada. Andamos mais ou menos uns 20 minutos, mais ou menos dentro da mata, e o biólogo com a lanterna na mão, e eu com o rifle. Vimos vários tipos de animais, escutamos vários tipos de barulho. Começamos então a perceber que nós estávamos fazendo papel de doidos. Sim, porque estávamos indo atrás de uma coisa que nem sabíamos o que era. Depois de um tempinho aí eu falei: e aí, vamos voltar? O biólogo disse: vamos, né? Estamos andando em círculo e nada. E aí começamos a voltar. Começamos a andar e nada. Aí eu falei assim: e a gente se perdeu. E agora? O biólogo disse: calma, a gente vai encontrar o caminho. Começamos a andar. Andamos e nada. Andamos mais de 20 minutos dentro da mata até que paramos e aí escutamos um barulho estranho, um grunhido na nossa frente. A gente rapidamente se escondeu atrás de um arbusto e aí nós vimos, era uma onça saindo da parte mais densa da floresta com um animal na boca. Era um tipo porco do mato. Ela vinha tranquila, com a sua caça na boca, quando de repente um outro animal que estava escondido na árvore mais alta que tinha naquele local pulou em cima da onça. Eu não sei se era para roubar a caça dela ou se ela era a caça. O animal pulou com tudo e a onça largou o porco que tinha na boca. E aí começou a maior luta pela sobrevivência que eu já vi. Com certeza o biólogo também. Nós nunca havíamos presenciado nada igual. A onça estava lutando com toda a sua força contra um animal estranho. Ele parecia um cachorro grande, com dentes e garras enormes. Mas um cachorro não enfrenta uma onça daquele tamanho. Uma onça mataria facilmente um cachorro, por mais valente que ele fosse. Então o que era aquilo? Ele pulava de um lado para o outro, era ágil, tão ágil quanto a onça. O tempo foi passando e nós dois ali escondidos no arbusto, sem poder se mexer. Mas eu com o rifle engatilhado. E aposto que, olha, se aquele bicho viesse pro meu lado, eu atiraria. A briga era feia. A onça dava mordidas, unhadas, tentava se defender de todo jeito. O animal estranho tentava pegar a garganta dela de todas as maneiras. Dava patadas violentas. A gente escutava o barulho quando ele atingia a onça. Mas a pergunta não saía da minha cabeça. Que animal era esse? Foi quando eu comecei a olhar com mais atenção e observei as suas características físicas. O seu tamanho, a sua boca, as suas garras, o seu urro, a sua aparência e a sua força. E aí comecei a perceber que aquela coisa não era um simples cachorro.
era o que os meus avós, que eram do interior, e as pessoas que moravam próximas às matas e florestas, chamavam de lobisomem. Mas era um absurdo para mim, porque lobisomem não existia. Eu achava que era história dos mais velhos para assustar as crianças que não obedeciam os pais. Mas aquela criatura era real, e muito, muito real. Na hora, eu lembrei das palavras do índio, para nós tomarmos cuidado com as árvores altas. Ele tinha razão. Cícero, meu medo era que quando a fera acabasse com a onça, viesse atrás de nós. E aí eu mirei o rifle naquela coisa e atirei. Pegou certeiro no braço dele. Eu não sei se aquilo era um braço, parecia ser, porque era longo, mas eu acertei. E a coisa tomou o tiro, deu 3 passos para trás, olhou para o arbusto, deu uma leve agachada, como quem procura algo escondido, olhou direto nos meus olhos, com aqueles olhos reluzentes e vermelhos, e pasmem, eu tenho a ligeira impressão que aquele monstro deu um leve sorriso para mim, como se estivesse entendendo tudo o que estava acontecendo ali. Eu vi uma espécie de inteligência por trás daquilo. Ele então andou para trás e entrou na floresta com o braço ferido e foi embora. A onça, também muito ferida, levantou meio cambaleante, olhou para nós com um olhar que parecia que estava agradecendo, virou-se e foi embora. E nós nos levantamos rapidinho e saímos correndo dali. Mas estávamos perdidos na floresta. Foi quando escutamos gritos chamando o nosso nome. Fomos atrás do som dos gritos e achamos os nossos companheiros. E junto com eles o índio que havia nos alertado. Todos ficaram felizes. E o índio perguntou: vocês estão bem? Eu disse: sim, estamos. Então ele olhou nos meus olhos e deu um leve sorriso para mim. E na hora me deu um calafrio na espinha. Quando ele virou para mostrar o caminho para sair dali, eu percebi que ele tinha um dos braços enfaixado. Olhei para o biólogo e percebemos do porquê. Ele não queria falar sobre o tal animal misterioso, porque o animal era ele mesmo. No dia seguinte, na hora do café, eu estava sozinho pensando no acontecido da noite passada, e aí ele puxou a cadeira, sentou do meu lado e mais uma vez olhou para mim com aqueles olhos e disse: encontrou, doutor, o que queria? Eu poderia ter matado vocês por terem me machucado, mas depois viria gente da cidade atrás e não seria bom para minha tribo. Doutor, adeus. Um dia a gente se vê. Ele levantou e foi embora. Sabe, Cícero, depois disso eu voltei algumas vezes lá para terminar o trabalho com as tribos, mas nunca voltei a ver aquele índio de novo. O biólogo também nunca mais voltou. Só voltaram aqueles que não sabiam da história verdadeira. Hoje eu sou aposentado, moro numa cidadezinha do interior, tenho uma vida pacata com a minha família. Mas de vez em quando alguém conta uma história, essas histórias de lobisomem, e o povo ri, eu fico só escutando. E sei que tem coisas por esse mundão de Deus que as pessoas nem imaginam. Ah, se elas soubessem da verdade, não é mesmo? Que existem realmente coisas além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do grande lançamento do livro dos Relatos da Fera. O livro vem em formato pocketbook com 193 páginas em formato brochura. Nos vemos em breve aí na sua casa. Gostaram desse relato da fera? Deixem seus comentários e não se esqueçam, cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e no WhatsApp. Isso ajuda muito o canal a crescer e mais pessoas a conhecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Conto com vocês. Até mais, um grande abraço do seu anfitrião. Quer ter seu relato contado no canal? Envie para nós no link que está aí na tela e na descrição do vídeo.